Bom, galera, dando sequência aqui agora, né, nas aulas anteriores, vamos entender um pouco do mecanismo de defesa do ego e a ansiedade. Bom, vamos dar sequência aí. Ansiedade. Na ansiedade, existe uma sensação de perigo eminente. A ansiedade é diferente do medo. Galera, presta atenção aqui. O que é um medo? Quando você está na beira de um precipício, pendurado, você está com medo de cair, é um medo real ali, né? A ansiedade, por que é diferente do medo? Porque você tem medo de algo de que ainda nem ocorreu, de que ainda nem aconteceu. Você simplesmente tem medo do que está por vir, é um medo que é totalmente ilógico, pois você sente medo apenas de coisas que não estão ali. Você vai ter medo de cair de um precipício, sendo que você está sentado na sua cadeira e você se sente ansioso por isso. Por exemplo, semana que vem você vai pular de paraquedas, você começa a sentir essa ansiedade. É uma ansiedade do que está por vir ainda nem aconteceu e você está com medo. É diferente de no dia você estar lá no avião e estar com medo de pular, porque ali você está naquela situação real. A ansiedade pode ser resultado de inibições dos desejos do id ou experiências traumáticas. Inibições dos desejos do id. Cada vez que você se freia, cada vez que você também comete alguma coisa ali indeterminada, tem alguma atitude, né? E você começa a se auto-julgar, você começa a ficar ansioso por esse pré-julgamento, tá? E experiências traumáticas. Quando você sofre algum determinado acidente, seja lá no que for, quando você vê que algo está parecido com aquilo que ocorreu, você começa a ter essa ansiedade. Resumindo, a ansiedade é o resultado do conflito entre os impulsos de desejo do id e da punição do superego. E para se livrar desse sentimento doloroso, o ego cria mecanismos de defesa para nos proteger e nos deixar sempre confortáveis, evitando o desprazer. Olha isso daqui, ó. A ansiedade é o resultado do conflito entre os impulsos de desejos do id e a punição do ego. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Vamos falar dos mecanismos de defesa do ego. Mas, galera, é o seguinte, por que eu falo da punição do superego? Porque quando você comete algum deslize, você se pune, você se sente culpado, e isso é efeito trazido do superego. Então, antes de você começar a se auto-julgar, você sente essa ansiedade. Por exemplo, você vai comer um chocolate. Você comendo chocolate já se sente um pouco ansioso do julgamento que vai vir depois do superego. É basicamente isso. Vamos lá no mecanismos de defesa do ego. Os mecanismos de defesa são estratégias do ego para evitar entrar em contato com as reprovações do superego. E diante de alguns acontecimentos externos, esses mecanismos são acionados para nos defender e nos manter sempre longe do desprazer e ficar mais próximo do prazer. Existem vários mecanismos de defesa do ego. Eu vou citar apenas alguns que são mais parecidos conosco, que trabalhamos com o mercado financeiro, tá certo? Bom, o primeiro mecanismo de defesa é a negação. Negação, galera. Bom, a negação pode ser negação da realidade ou do pensamento ou de um desejo. Na negação da realidade, um sentimento frustrante, doloroso é negado como uma forma de se proteger daquela dor. Quando você perde um cachorrinho querido, as crianças, quando uma criança perde um cachorrinho querido, e ela continua colocando ração no pote desse cachorrinho,
acreditando que o cachorrinho voltará em breve, é uma forma de negação. Para nós traders, a forma de negação é o overtrading. O trader deu errado, você tenta defender. Tá dando errado a defesa, você tenta defender ainda mais e entra no overtrading. Você nega aquela atitude errada. Quando você tomou uma atitude de fazer uma venda em cima de uma resistência e o negócio acaba rompendo, você gerou uma expectativa, o ID ele não aceita frustração, o negócio rompe. E aí, para o superego não julgar, falar que você é ruim por ter entrado naquele lugar, o ego cria um mecanismo de defesa. E você entra um pouco mais acima. Para quê? Para tentar se proteger e perder menos, para evitar o julgamento do superego. É onde que nós caímos nessas armadilhas. O deslocamento. Aqui você transfere a sua raiva ou frustração para outro lugar. Quando eu comecei, eu dei um murro na parede e quebrei a mão. Você já quebrou o computador, um celular ou um mouse por ter quebrado a sua banca? É exatamente isso. É um mecanismo de defesa do ego para se livrar daquela frustração. Então você desloca essa raiva para outro lugar, para você se sentir protegido. Perceba que quando você quebra alguma coisa, você sente um alívio imediato, logo em seguida. É exatamente por isso. Regressão. Aqui é um dos mais comuns. Aqui retrocedemos a um comportamento primitivo como forma de contornar a ansiedade. A pessoa que devora um pote de sorvete após uma discussão está regredindo a um estado que se sente mais protegido e feliz. Ai, acabei de tomar um loss, vou assistir Netflix. Você está regredindo. Você está se colocando na zona de conforto, se abraçando, para poder não sentir o julgamento do superego. Então, isso também acaba sendo um mecanismo de defesa do nosso ego. O outro também, né, bem comum nisso daí, é a sublimação, galera. Só que a sublimação é usada depois que você começa a evitar os erros. Olha só que legal. A sublimação é uma pulsão que é canalizada para um lado mais construtivo. Ou seja, usa toda a energia da raiva para construir algo. A pulsão de raiva é orientada para finalidades belas e nobres. Galera, sem essa sublimação, não teria como nós fazermos qualquer outra coisa no mercado. Tenta ressignificar, eu já falei para vocês essas questões de ressignificação, de ressignificar um loss, ao invés de pensar que o loss é ruim, pensar que o loss é amigo, né? Para você ter esse mecanismo de defesa do ego para o seu favor, porque esse é o mecanismo de defesa que nós buscamos, que é bom, que é favorável para nós, pois através dele nós pegamos o que é ruim e transformamos em algo bom. Ao invés de você ficar raiva e descontar em algum objeto, de voltar para o seu estrado inferior, né? Vou comer um doce aqui para passar essa sensação ruim, ficar em negação, né? Você usa a sublimação, que você pega aquele que deu errado, estuda os seus erros, para depois lá na frente você não errar mais. Então, do ruim você tira algo construtivo. E aí você evita o julgamento do superego. A sublimação é importante a gente estar sempre usando, por isso que eu falo para vocês, quando tomar um stop, ao invés de sair passear com o cachorrinho, tomar um sorvetinho na rua, volte e estude-os, para que você possa tirar algo bom disso de ruim que acabou de acontecer. Então faz todo sentido nessa parte. Galera, a gente acaba de finalizar aqui as aulas de psicologia. Eu espero que através dela
você volte e estude seus comportamentos lá atrás. Tá certo? Aqui, essa aula é para você entender as causas das coisas. Depois de você ver essas sequências de aulas de psicologia, você não vai mais se perguntar por que se auto-sabota. Ai, Renan, quando eu vi já foi, fiz tudo errado, mas eu fiz de forma inconsciente. E aqui eu estou explicando todo o processo que você age dessa forma, para você poder evitar esse caminho e andar pelo caminho mais correto. De coração, espero ter ajudado vocês. Tamo junto e até